processo de impeachment do presidente do país, Pedro Castilho. Nós recebemos agora o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, José Souza. Professor, seja bem-vindo aqui a esta cobertura da Jovem Pan. Boa tarde ao senhor. Muito boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. O Congresso do Peru aprovou nesta segunda-feira, por 76 votos, deixa-me ver aqui, a 41, o processo justamente de impeachment contra o presidente do país, que é aquele processo de investigação. Ele foi afastado do poder por hora e, obviamente, ele tem um número de votos para tentar voltar à situação. Não é a primeira vez que isso acontece com ele, o Congresso depois reconheceu a manutenção da presidência dele, mas a situação do Peru, desde Alberto Fujimori, não se estabiliza politicamente. Qual é exatamente a situação do Peru? Por que essa estabilização política é tão difícil de conseguir no país vizinho? A gente tem um agravamento nos últimos anos, né, desde 2018, onde seguidos processos de impeachment foram colocados, né, 2 processos, e o atual presidente, né, o Castilho, assumiu faz 7 meses, teve uma tentativa de impeachment no final do ano passado, que não foi aprovada pelo Congresso, e atualmente agora, né, nós tivemos essa notícia de que esse processo foi aprovado. O presidente vai ter, no dia 28, ele vai apresentar uma defesa, não se sabe ainda se ele vai fazer pessoalmente ou vai fazer por intermédio de um advogado. Trata-se, né, que nem você falou, de uma situação de instabilidade, uma instabilidade que oscila, né? Ora você tem mais instabilidade, ora menos, mas não saímos da instabilidade no Peru. É clássico de um país emergente, né? Um país que está tentando se desenvolver. Eu diria que o grande desafio deste país, e que cabe a outros também da América Latina, é geração de emprego, geração de renda, combate às desigualdades, esse tipo de coisa, e que muitas vezes não conseguindo atender esses requisitos, vamos dizer assim, situações muito limitadas, muito precárias, em diversos aspectos na sociedade, né, político-econômicos, causam essa estabilidade. O Peru tem uma característica que o seu Congresso é extremamente poderoso, né? O Congresso pode vetar ministros. O processo de impeachment é relativamente fácil de ser aprovado pelo Congresso, é um Congresso unicameral de 130 membros. Né? Então, o presidente sempre vai precisar de um apoio bastante forte, bastante amplo do parlamento para conseguir governar. E essa última eleição que nós vimos no ano passado, no meio do ano, foi extremamente polarizada, né, entre o Castilho e a Fujimori, filha, né, do Alberto Fujimori, e ele não tem maioria no Congresso. Então, é uma situação que o governo se concentra muito mais em se manter no próprio governo, né, do que em elaborar políticas públicas, em elaborar formas de conseguir aí, vencer esses desafios que estão colocados para o país de uma maneira histórica, né? De novo, renda e geração de emprego. Professor José Souza, se a gente olhar exatamente a situação do Peru, a direita domina o Congresso. O senhor fez menção ao poder que o Congresso no Peru tem em relação ao governo, ou seja, tem a capacidade, inclusive, de destituir ministros. Aqui só se faz isso com pressão política, mas não há esse poder, digamos, formal do Congresso. Mas quando a esquerda chega ao poder em vários países sul-americanos, há uma série de denúncias de corrupção ou de inviabilidade econômica do projeto. A gente já viu isso acontecer. Este problema da esquerda, ou mesmo quando a direita retoma o poder, de novo há denúncias de corrupção também envolvendo parte da direita, esse problema é uma briga política ou é uma insatisfação com os rumos da política de quem está no poder? Veja, quando a gente tem uma situação bastante polarizada, né, os grupos divididos, a sociedade dividida, a briga política vai ser constante, né? E certos países, né, a América Latina, de uma maneira clássica, tem desafios históricos, estruturais, e é muito difícil conseguir engrenar em um processo de desenvolvimento que aconteça rápido, né? Eu diria que isso é quase impossível. Você depende de uma outra estrutura e das coisas caminharem ali.
com uma certa aquiescência política, né? Então, essas denúncias de corrupção, tanto de um lado quanto de outro, precisamos tomar bastante cuidado, né? Uma parte da questão da corrupção significa elaborar melhor e avançar nos processos aí de institucionalização, de institucionalidade, de transparência, né, de prestação de contas, eu diria do império do Estado Democrático de Direito. Em resumo, a gente quer melhorar as instituições dos países para que a corrupção seja de fato combatida, né? Mas em outros casos, a corrupção acaba sendo um instrumento para deposição de governo que não tem tanta aprovação, ou que determinados grupos desaprovam. Então, o combate à corrupção é necessário, é preciso, mas ele não pode servir como um instrumento de tirar um governo que eu não gosto, vamos resumir dessa maneira, né? Os processos democráticos, as eleições precisam ser respeitadas. Nesse ambiente de polarização, isso tudo fica mais dramático, né? Quando, na eleição do Peru, por exemplo, os candidatos de centro, né, que tendem a conseguir um pouco mais de convergência, eles não conseguiram votos suficientes, e os dois candidatos de direita e esquerda, mais extremados, por assim dizer, acabaram disputando o segundo turno. Então, é uma eleição disputada e era o prenúncio de um governo instável, né? Então, eu acho que isso é explicado aí por essa estrutura, no caso do Peru, constitucional, né, de prerrogativa de função do Congresso, e um pouco da questão da corrupção ser utilizada como um instrumento de deposição, de contestação de um governo, muito mais do que um instrumento de melhora do processo legal e dos processos de constituição, e melhora, no final das contas, da política de um país, né? Então tá havendo aí um equívoco no uso do combate à corrupção, na minha visão. O senhor teme que essa instabilidade do Peru, que já vem de muito tempo, possa influenciar outros países sul-americanos? A gente teve a questão do Chile agora, com a eleição de um candidato que não tinha histórico político, muito questionado, mas enfim, que conseguiu o apoio nas urnas e se elegeu, vem com propostas completamente inovadoras, dando a lógica da média de decisões que tiveram outros governos chilenos que o antecederam. A gente tem a questão argentina, por exemplo, que um liberal foi substituído de novo por um peronista, e a briga política dentro do peronismo também, num país que tem uma inflação alta, uma situação econômica muito difícil. O senhor teme que isso possa influenciar, por exemplo, as eleições brasileiras, este tipo de retórica? Você fez um bom resumo, né, Adalberto, da polarização e da divisão de sociedade que nós vivemos, né? O Chile deu uma lição aí de transição de poder, né? Algumas análises davam conta que podia haver algum problema nessa transição, mas aconteceu de maneira tranquila. Mas é um dos países da América Latina que mais concentra renda. Então, existem inúmeros desafios no Chile também. A Argentina passa por um processo aí bastante importante de crise, um processo inflacionário, e são desafios enormes. Eu acho que, se a gente for olhar, né, os desafios econômicos, a polarização da sociedade, são problemas que a gente pode colocar como regionais. Eles não estão necessariamente conectados, né? Os países latino-americanos tiveram no passado mais conectados do que agora, mas são problemas que cada uma das sociedades, de uma certa forma separada, vivem, né? Então, é muito difícil avançar nessa discussão como sociedade, né? Pensando coletivamente, pensando o que seja possível fazer para a gente avançar como sociedade, para ter um projeto político, um projeto de país, um projeto que seja um projeto arrojado para as eleições, né? Então, mais do que a influência, né, que o Peru, por exemplo, poderia causar no Brasil, eu acredito que essa influência seja pouca. A gente precisa olhar tanto para os países da América Latina quanto para o próprio Brasil,
e tentar construir ali dentro dos diferentes grupos, né? A gente precisa olhar para projetos de país, né? Projetos de sociedade, que combatam, de fato, as nossas limitações, as nossas carências, vamos dizer dessa forma, né? Então, assim, uma influência, eu acho que é pouco provável, né? Porque uma situação com um certo nível de drama, né? Um pouco dramática, lembrando que o Peru, por exemplo, foi um dos países mais assolados pela pandemia, né? Então, quer dizer, um certo nível de drama, todos nós sofremos dessas limitações, né? Concentração de renda, dificuldade de geração de emprego, dificuldade de geração de renda e falta de projetos factíveis também, né? Projetos que mirem as limitações desses países e que sejam factíveis, que adquiram uma envergadura, inclusive eleitoral, né? Uma envergadura tanto dentro das elites quanto dentro da perspectiva eleitoral e que dê resultados aí, pelo menos no médio prazo, para essas sociedades, inclusive a brasileira.